Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Edjânio, professor aí da disciplina de redes de computadores do segundo TDS, tá? Com a proximidade das avaliações do primeiro bimestre, nós entramos aí na semana de revisão e hoje nós teremos aí uma revisão sobre os principais conteúdos de redes de computadores vivenciados aí no primeiro bimestre, tá? Nós teremos o conteúdo de classificação das redes de computadores e o conteúdo de arquitetura de redes de computadores referente à sua topologia, tá? Uma vez que esses dois conteúdos foram os conteúdos mais importantes e relevantes do bimestre para as avaliações, tá? Vamos lá. Existem duas formas de classificarmos uma rede de computador hoje. Essas formas podem ser através da escala, ou seja, através do tamanho e da abrangência da rede, tá? E existe também a classificação por tecnologia de transmissão, a forma como a transmissão dos dados ocorre naquela rede de computadores, tá? Vamos à classificação por escala. A escala ela serve para classificar a rede, mas ela define também, tá, a abrangência em distância da rede, tá? Bem como as principais tecnologias que são utilizadas naquele tipo de rede, certo? Existem aí basicamente quatro tipos principais de classificações em relação à escala da rede, tá? As redes PANs são Personal Area Network, as redes LAN são Local Area Network, as redes MANs Metropolitan Area Network e as redes WANs Wide Area Network, tá? O que são as redes PANs? São redes de curto alcance, tá? Que não permitem que o usuário se desloque por uma distância, tá? Que fuja aí na casa dos 20, 30 metros, certo? E são redes também que não possibilitam, tá, uma escalabilidade daquela tecnologia. Não é possível escalar aquela tecnologia em um tamanho muito abrangente, certo? Geralmente essas redes elas ficam limitadas a 20 metros. Existem algumas redes pessoais que conseguem ultrapassar esse alcance, tá? Mas geralmente elas ficam limitadas aos 20 metros, certo? E possuem uma quantidade aí limitada de usuários a serem inseridos nessa rede, e geralmente essa rede ela funciona ali em um ambiente fechado, tá? Da mesma forma que existem as redes Personal Area Network, existem as redes Wireless Personal Area Network, que são as redes pessoais sem fio, tá? Todas as classificações de redes nós teremos uma rede cabeada, certo? Uma classificação de rede cabeada e uma classificação de rede sem fio. Sempre que a rede ela é uma rede sem fio, ela vem com a letra W na inicial da sua sigla, tá? Representando aí a palavra wireless, certo? E as redes Wireless Personal Area Network são redes de área pessoal sem fio, tá? Como infravermelho, como Bluetooth, são alguns exemplos, tá? Um exemplo de uma PAN, uma rede Bluetooth, certo? Outra PAN aqui conectando os periféricos de um computador, tá? Que pode ser cabeada, né? Pode ser uma PAN, certo? Mas pode ser uma WPAN também, caso essa rede conecte esses periféricos sem a utilização de um sistema de cabeamento. E aí nós chegamos às redes LAN, são as Locais Area Network, são redes que têm uma abrangência maior que as redes PANs, tá? Geralmente elas podem alcançar aí 5 km, tá? E são redes que cobrem prédios, residências, campos de universidades, escolas, laboratórios, empresas e etc, tá? São redes que já possuem uma velocidade de tráfego elevada, tá? Nós temos redes aí na casa de até 10 gigabits por segundo, se tratando de rede local, tá? Funcionando aí no padrão 10 gigabit Ethernet, certo? O custo de implementação de uma rede de área local é um custo razoavelmente baixo, tá? Mas são redes que são essenciais para o funcionamento de empresas, para o funcionamento de órgãos públicos, para o funcionamento aí
de uma rede em uma residência para usuários domésticos também. Tá? As LANs são utilizadas para conectar computadores e diversos dispositivos ali em um ambiente, certo? Nós temos, por exemplo, laboratórios que são interconectados via rede LAN, tá? Nós temos redes que disponibilizam conexão via Wi-Fi para diversos dispositivos, uma rede LAN também, certo? E LANs podem ser redes cabeadas ou redes sem fio, tá? No caso da rede sem fio, nós temos a WLAN, certo? São as redes de área local, certo? Mas que utilizam tecnologia wireless de transmissão de rede sem fio. Pode ser radiofrequência, pode ser microondas, tá? Uma WLAN geralmente utiliza o padrão IEEE 802.11. São as redes aí conhecidas no mercado como rede Wi-Fi, tá? Essas redes Wi-Fi, elas têm um padrão, tá? E esse padrão é o IEEE 802.11, tá? O IEEE é uma instituição aí de eletricistas e eletroeletrônicos que desenvolve padrões de diversas tecnologias, incluindo tecnologias de comunicação. E para cada padrão eles atribuem uma numeração, e as redes Wi-Fi ganharam aí a numeração 802.11, tá? Um exemplo de uma rede LAN conectando vários dispositivos em um laboratório. Um exemplo aí de uma rede WLAN, tá? Conectando diversos dispositivos através de um access point sem fio, tá? E aí nós chegamos às redes mães Metropolitan Area Network, certo? São redes que abrangem aí dezenas de quilômetros, podendo cobrir inclusive uma cidade ou uma metrópole inteira, tá? Essas redes surgiram na década de 90, quando as cidades foram interconectadas por cabos de TVs a cabo, certo? E mais tarde percebeu-se que esses cabos poderiam ser utilizados para transmissão de dados de rede também, certo? Então houve uma reutilização desse sistema de cabeamento e assim formaram-se as primeiras redes mães, tá? Hoje existem diversas tecnologias de redes mães, tá? Por exemplo, tecnologia de rede mãe sem fio, WiMAX, certo? Tá? Então inicialmente essas redes mães, elas levavam ali serviços de vídeo e áudio para os clientes, e mais tarde passou-se a transmitir também dados de redes de computadores, tá? Existe o padrão cabeado e existe o padrão sem fio. No padrão sem fio, no caso aí uma WMAN, nós temos o IEEE 802.16, também conhecido como WiMAX, tá? Um exemplo de uma rede main cabeada, tá? Onde nós temos ali as residências interconectadas a uma central, certo? Essa central ela pode ser oriunda aí de um sistema de comunicação telefônica, mas nós temos servidores de internet e provedores que atuam na comunicação, certo? Para a rede externa, no caso a internet, possibilitando que essas residências tenham acesso à internet, aí estejam conectadas entre si. Tá aqui um exemplo de uma WMAN, certo? Utilizando a tecnologia WiMAX, certo? Que nada mais é como uma rede sem fio com grande poder de abrangência, tá? Possibilitando aí até 75 megabits por segundo de transferência de dados, tá? E aí nós chegamos às redes WAN, são as Wide Area Network, são redes de grande poder geográfico, capazes de atingir aí um país ou até mesmo um continente, certo? E geralmente essa rede WAN é administrada por proprietários diferentes, uma vez que diversos setores estão conectados em uma rede única. Nós temos hoje o exemplo da internet. A internet é a maior rede WAN do mundo, certo? Ela abrange o mundo inteiro, tá? E ela se dá através da comunicação de redes mais pequenas, certo? Há redes estaduais, redes metropolitanas, certo? As redes dos países estão conectadas a outros países, e aí nós temos a maior WAN do mundo, no caso a internet.
certo? As WANs elas podem utilizar linhas de transmissão dedicadas, certo? Nós podemos ter, por exemplo, uma empresa que tenha aí sua própria linha de transmissão, tá? Onde essa linha de transmissão ela não está associada à internet, certo? Serve ali para a comunicação da empresa, mas nós podemos ter redes dedicadas virtuais também. No caso aí das VPNs, são as Virtual Private Network, que são redes privadas que funcionam sobre a internet utilizando uma tecnologia de software, tá? Para tornar os dados criptografados sempre que aqueles dados trafegam naquela VPN, certo? VPN é um conteúdo que possivelmente nós veremos nos bimestres posteriores, tá certo? E da mesma forma que existem as WANs cabeadas, certo? Nós temos as WANs, que são as WANs sem fio que funcionam através de satélites. Nessa imagem nós vemos o exemplo de uma WAN cabeada, certo? Todas essas linhas vermelhas são cabos de fibras ópticas, certo? Esses cabos eles muitas vezes são depositados no fundo do oceano, tá? E é através desses cabos que os países estão interconectados em alta velocidade de tráfego de dados. É por essa razão que, ao acessarmos servidores que estão em outros países, como servidores do YouTube, servidores do Facebook, Instagram, Twitter e etc., tá? Nós temos uma alta velocidade de transmissão, mesmo estando tão distante desses servidores, uma vez que existe uma conexão via cabo de fibra óptica entre esses países, tá? E as redes WAN são redes conectadas via satélite, tá? Conectando aí diversos países via satélites de comunicação através da tecnologia de transmissão analógica. Além da classificação por escala, nós temos a classificação por tecnologia de transmissão, certo? Nós podemos ter dois métodos de transmissão em redes de computadores: transmissão ponto a ponto ou transmissão broadcast, certo? O que seria uma transmissão ponto a ponto ou um enlace ponto a ponto, tá? Um enlace ponto a ponto nada mais é que a transmissão de dados entre um dispositivo para outro, certo? Onde o dispositivo que transmite é o dispositivo A e o dispositivo que recebe é o dispositivo B. Nós não temos mais de dois dispositivos recebendo ao mesmo tempo. Mais de um, na verdade, dispositivo recebendo ao mesmo tempo, e não temos mais de dois fazendo parte dessa comunicação, tá? Então a transmissão ponto a ponto é uma transmissão que ocorre de um transmissor diretamente para um receptor, tá? Uma imagem exemplificando uma transmissão aí ponto a ponto, beleza? Já na transmissão broadcast ou enlaces broadcast, nós temos um canal compartilhado de comunicação, onde a mensagem não é enviada apenas para um determinado ponto, mas para vários pontos, certo? Então, a rede broadcast, todos os computadores de dispositivos recebem as mensagens, nem todos poderão ler, mas a rede envia as mensagens ali para mais de um dispositivo ao mesmo tempo. Um exemplo aí, uma rede wireless sem fio, né? Se é wireless é sem fio, mas um exemplo de uma rede wireless, tá? Onde o nosso access point, é o ponto de acesso, transmite sinais sem fio para diversos dispositivos ao mesmo tempo. Qualquer dúvida, entre em contato com o professor. Aqui estão as referências, tá? Vamos para nossa parte 2, tá? Onde nós veremos a arquitetura de redes de computadores, certo? Tá? Referente à topologia de rede de computadores. E o que vem a ser uma topologia? Tá? Uma topologia está ligada aí em como os dispositivos estão conectados, tá? Fisicamente ou logicamente, mas aqui nós trataremos da conexão física, tá? E cada topologia trabalha aí com tecnologias diferentes, dispositivos diferentes, sistemas de cabeamento diferentes, certo? Métodos de transmissão diferentes, tá? Protocolos diferentes, certo? Então cada topologia tem suas especificidades, ok?
tá? E quando essas topologias foram criadas, tá? Cada topologia tinha uma função específica. Algumas dessas topologias hoje não são mais utilizadas, tá? Mas vale a pena a abordagem para compreender como que se deu a transmissão de dados e como essa transmissão de dados é realizada hoje. Tá? Nós temos aí 7 topologias: topologia ponto a ponto, barramento, anel, estrela, árvore, malha e topologias híbridas, certo? Topologia ponto a ponto, topologia mais simples existente, certo? É ultrapassada. Hoje nós não temos grande necessidade de utilizarmos topologias no padrão ponto a ponto, certo? Mas essa topologia se dava aí a junção de dois dispositivos através de um cabo, podendo ser cabo de par trançado, cabo TP, ou ainda um cabo coaxial, tá? Permitindo aí que um dispositivo se conectasse com o outro, certo? Utilizando tecnologia e protocolos de transmissão para isso, tá? E nessa rede nós tínhamos um dos dispositivos funcionando como cliente e outro dispositivo funcionando como servidor, sendo o dispositivo que envia uma mensagem como um cliente, sendo o dispositivo que recebe e responde a mensagem um servidor, tá? Vantagens e desvantagens desse tipo de rede: são redes pequenas, permitiam até 20 computadores, certo? Em um mesmo ambiente. Tem um baixo custo de implementação, tá? Tem uma fácil implementação também, tá? Entretanto, a segurança é baixa, tá? Usa um sistema simples de cabeamento, e os computadores devem estar instalados ali no mesmo ambiente, numa mesma sala, por exemplo, tá? Um exemplo aqui de uma topologia ponto a ponto, onde dois dispositivos estão interconectados via cabo, tá? Nós temos um envio de mensagem de um ponto A para um ponto B e nada mais que isso, certo? E aí nós chegamos à topologia barramento. Foi uma das primeiras topologias multiconectada lançada, certo? Onde nós tínhamos diversos dispositivos ligados a um único cabo, certo? Esse cabo era o cabo coaxial, tá? E era um cenário aí onde todas as estações conseguiam ouvir as transmissões realizadas e realizar suas próprias transmissões, tá? Nesse tipo de topologia existia uma grande desvantagem, que era a ocorrência de colisões de dados, quando mais de um dispositivo tentava enviar uma mensagem ao mesmo tempo. Os dados se colidiam na rede e a mensagem ela não poderia mais ser recebida pelo destino, tá? A ARPANET, que foi a primeira rede de computadores da história, criada pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos no final da década de 60, foi aí a primeira rede de computadores a trabalhar com a topologia barramento também, certo? Em topologia barramento nós temos redes com segurança baixa, certo? Por exemplo, a quebra de um cabo, do cabo da rede, poderia aí deixar todas as estações ou todos os computadores ou dispositivos sem comunicação, tá? O desempenho dessa rede não ultrapassa os 10 megabits por segundo, tá? E os computadores eram ali adicionados à rede utilizando um conector do tipo T, tá? Permitindo aí uma tripla conexão entre aquele sistema de cabeamento, certo? Vantagens e desvantagens, tá? Nós tínhamos uma fácil implementação dessa rede, certo? Existia uma economia do sistema de cabeamento, uma vez que apenas um cabo era utilizado, tá? Baixo custo financeiro, baixa segurança, uma desvantagem muito grande, tá? Caso o cabo da rede partisse, os pontos ficariam isolados naquela rede, certo? E como todos os dispositivos recebiam as mensagens, tá? Existia a possibilidade de um certo dispositivo conseguir ler a mensagem que não era direcionada para ele, tá? A administração dessa rede é uma administração complicada, você não consegue gerenciar corretamente, tá? Existem as colisões e não é possível distribuir a largura de banda de dados entre os dispositivos, tá? A rede vai definir aí
qual será a utilização de dados de cada dispositivo da rede. Um exemplo de uma rede barramento, certo? Sempre que um dispositivo envia mensagem para um dispositivo destino, todo o cabo vai receber sinais elétricos e vai enviar esses sinais elétricos para todos os computadores, certo? Os computadores vão analisar o endereço na qual a mensagem está direcionada e caso eles não sejam aquele endereço, eles vão descartar a mensagem. Mas pode existir a ocasião de algum dispositivo, tá, fraudar o endereço e conseguir ler essa mensagem, certo? Então não é uma rede segura, é uma rede sujeita a colisões. Quando mais de um dispositivo deseja enviar uma mensagem ao mesmo tempo e eles enviam para o meio de comunicação, para o sistema de cabeamento, o sistema de cabeamento recebe dois sinais elétricos e em determinado ponto da rede esses sinais elétricos irão se colidir e os sinais, ao se colidirem, ficarão incompreensíveis, certo? E aí nós chegamos à topologia anel, certo? Foi a topologia aí lançada pela IBM na década de 90, certo? Onde todas as estações ou todos os dispositivos estão conectados em um circuito fechado de cabeamento, certo? Onde a cada dispositivo nós temos uma conexão ponto a ponto com o próximo dispositivo, certo? Um diferencial dessa rede é que não existe a possibilidade de dois dispositivos enviarem mensagens ao mesmo tempo. Por quê? Como nós temos um circuito fechado, um anel fechado, e os dispositivos estão conectados a esse circuito, existe um passe ou um token de transmissão de dados. E o dispositivo só consegue enviar mensagem, algum tipo de mensagem, a partir desse token, desse bastão, desse passe. O token ele vai ficar circulando na rede sempre que um computador deseja enviar, ele captura aquele token, envia sua mensagem. Nesse momento nenhum dispositivo poderá enviar mensagem na rede, certo? E o dispositivo terminando a mensagem, o envio da mensagem, ele libera o token para que outro dispositivo possa utilizá-lo, certo? Existe apenas um sentido de transmissão, certo? Mas esse sentido de transmissão ele pode alterar se a rede ela apresentar aí alguma falha e termos um anel redundante que vai conseguir gerenciar a comunicação em outro sentido, Uma parte muito interessante dessa rede é que não existem colisões, certo? As transmissões podem ocorrer de forma estática ou dinâmica. Na forma estática, nós temos um dispositivo responsável por gerenciar quem pode enviar naquele momento, e na forma dinâmica, nós não temos esse dispositivo. Os próprios dispositivos ali estarão brigando entre si, disputando um momento de comunicação, certo? Essa topologia utiliza cabos de par trançado ou cabos de fibras ópticas. Fibra óptica, Vantagens e desvantagens. A instalação ela é complexa, não existem colisões, é uma ótima vantagem. O desempenho médio dessa rede está entre 4 e 16 megabits por segundo, podendo chegar até 100 megabits por segundo, utilizando a tecnologia de FDDI, que utiliza um sistema de cabeamento de fibra óptica, Tem um alto custo de implementação e requer um cabo blindado de melhor qualidade, no caso aí da utilização de cabo de par trançado. Um exemplo aqui de uma rede em topologia anel. Nós temos um passe que circula toda a rede e sempre que uma estação deseja enviar, ela vai capturar esse passe. A partir do momento que ela tem esse passe, só ela pode enviar dados para a rede. E o passe é liberado quando o dispositivo termina de enviar esses dados. E nesse momento, outro dispositivo pode capturar o passe e enviar dados para a rede também. E aí nós chegamos à topologia estrela. É a topologia mais utilizada atualmente, certo? Essa topologia conecta diversos dispositivos através de um equipamento central.
Esse equipamento geralmente é um switch, mas nós temos aí redes estrela utilizando o equipamento hub também, mas não é um equipamento recomendado por ele provocar muitas colisões e tornar a rede aí lenta e quebrar o desempenho da rede, tá? Nesse equipamento denominado switch, nós temos portas de comunicação. Essas portas elas são endereçadas, tá? Sendo que cada porta terá um endereço diferente e dessa maneira o switch sabe exatamente para quem enviar a mensagem na rede, não enviando essa mensagem para todos os dispositivos, mas apenas para o dispositivo de destino, evitando, por exemplo, que um dispositivo que não tivesse autorização para acessar determinada mensagem não conseguisse fazer isso, certo? Não conseguisse receber e não conseguisse, no pior dos casos, ler a mensagem, tá? Caso um dispositivo dessa rede apresenta alguma falha e venha a cair, né, venha a cair da rede, venha a perder a comunicação, os outros dispositivos não serão afetados, tá certo? Mas em contrapartida, caso o dispositivo central falhe, toda a rede cairá. Essa rede tem uma escalabilidade limitada à quantidade de portas do dispositivo central, do switch, tá? Mas nada impede de nós termos um switch conectado a outro switch e assim nós termos uma maior quantidade de portas, certo? Nós temos switches hoje aí de 6 portas, de 4 portas, de 8 portas, de 16 portas, de 24 portas, de 48 portas, ou switches aí de backbone, que são switches voltados aí para grandes empresas ou grandes servidores que possuem aí uma infinidade de portas e a opção de inserir mais portas através de inserção de placas. Vantagens e desvantagens dessa rede, tá? Essa rede é tolerante a falhas, certo? Caso uma mensagem, ao ser enviada, ela se perca no caminho ou aconteça um erro de transmissão, o próprio sistema retransmite a mensagem, tá? A instalação de dispositivos é simples, basta plugar um cabo de par trançado no dispositivo e em seguida plugar esse cabo ao equipamento central, ao switch, certo? O gerenciamento dessa rede é simplificado, ele é realizado através do dispositivo central, que tem conexão com todos os dispositivos da rede e sabe quem é cada dispositivo através de um endereço daquele dispositivo. Esse endereço é chamado MAC, Media Access Control, tá? É um dos protocolos que nós veremos nos bimestres posteriores, tá? Essa rede tem alto desempenho de comunicação, podendo chegar aí até a casa do 10 gigabits por segundo, certo? Temos versões de 10 megabits por segundo, é a versão Ethernet. Na versão Fast Ethernet nós temos 100 megabits por segundo, tá? Na versão Gigabit Ethernet nós temos 1000 megabits por segundo, que é equivalente a 1 GB, e na versão 10 gigabit Ethernet nós temos 10.000 megabits por segundo, que é equivalente aí a 10 GB de comunicação, tá? Essa rede tem um maior custo de implementação, certo? Ela é uma rede aí que tem um valor alto referente ao equipamento central, utiliza-se maior quantidade de metragem de cabeamento também, certo? Caso o equipamento falhe, toda a rede cairá, certo? E o equipamento central ele tem um alto custo de aquisição. Um exemplo aqui de uma topologia estrela, tá? O nosso dispositivo central, o switch, ele reconhece cada dispositivo conectado à sua porta e a partir dessa comunicação ele endereça cada dispositivo através do endereço MAC, tá? Sabendo exatamente para quem enviar a mensagem de acordo com aquele endereço MAC, tá? E aí nós chegamos à topologia árvore, certo? São topologias que possuem aí diversos barramentos interconectados, formando uma hierarquia subjacente, certo? A transmissão ela ocorre da mesma forma que ocorre na topologia barramento, em cada ramificação dessa topologia árvore, onde todos os dispositivos conseguem receber a mensagem ao mesmo tempo, tá?
Uma desvantagem é que o sinal ele se propaga duas vezes, uma vez que nós temos diversas ramificações. E para cada ramificação nós teremos aí velocidades diferentes, certo? Uma vez que não existe um gerenciamento de tráfego em topologias barramentos, então a topologia árvore, por ser composta ali por diversos barramentos, ela também não possibilita o gerenciamento simplificado e a divisão ali de carga de tráfego entre os dispositivos ou entre a ramificação, certo? Sempre que uma falha ocorre, é possível identificar em qual ramificação está essa falha a partir do isolamento daquela ramificação. Vantagens: tem um baixo desempenho, e vantagens e desvantagens, né? Tem um baixo desempenho, menor inclusive que a topologia barramento, uma vez que a comunicação e a velocidade de tráfego serão divididas ali entre diversas ramificações. O gerenciamento dessa rede é simplificado pelas ramificações, tá? Utilização de concentradores para cada ramificação, então cada ramificação pode ter ali um dispositivo hub, tá, responsável por encaminhar os dados entre uma ramificação e outra, certo? O custo de implementação é mediano para essa rede, tá? Percebam que essa rede ela possui uma raiz e diversas ramificações, tá? Onde 10 megabits por segundo, que é o máximo de carga de tráfego atingido por uma rede barramento, uma topologia barramento será dividido ali entre as diversas ramificações da rede, certo? E aí nós chegamos à topologia malha, certo? É uma topologia que funciona em redes WANs, as Wide Area Network, que são redes que abrangem uma grande área geográfica, como um estado, um país ou continentes, certo? Nós temos hoje a maior rede WAN, que é a internet, tá? E a topologia malha nada mais é que a comunicação entre os roteadores de cada rede, certo? Em referência ali à localização de cada rede, nós temos roteadores e esses roteadores estão interconectados, criando rotas de comunicação entre os dispositivos existentes naquela rede, tá? E esses roteadores, caso parem de funcionar, as mensagens poderão ser enviadas por outro caminho, porque existem múltiplas comunicação entre esses dispositivos, certo? Vantagens e desvantagens. Existem vários caminhos de comunicação, é uma ótima vantagem, tá? Caso uma mensagem ela não seja enviada por uma rota, por aquela rota apresentar alguma falha naquele momento, os roteadores conseguem trabalhar com outras rotas, enviando essas mensagens por rotas específicas, tá? Tem uma maior complexidade de implementação dessa rede. Muitas vezes os roteadores pertencem a mantenedores diferentes, a empresas diferentes, então tem uma complexidade maior na comunicação entre esses roteadores, certo? Os equipamentos possuem um alto preço de aquisição, são equipamentos caros, tá? Mas são redes aí que possuem uma alta confiabilidade, uma vez que caso uma rota de comunicação falhe, terão muitas outras rotas a serem utilizadas. Uma topologia em malha, certo? No primeiro exemplo nós temos uma topologia em malha utilizando computadores, onde os computadores estão interconectados, tá? Caso um caminho de comunicação falhe, outro caminho poderá ser utilizado. E na segunda figura nós temos aí uma rede malha simulando a internet, onde nós temos diversos roteadores conectados, possibilitando aí múltiplos caminhos de comunicação também, certo? E a utilização dessa rede por muitos usuários ao mesmo tempo, tá? E nós chegamos às topologias híbridas, que são topologias que utilizam em sua composição mais de uma topologia, tá? Das citadas aqui, certo? Nós podemos ter, por exemplo, uma topologia onde nós temos a topologia principal sendo estrela, tá? Nessa estrela nós temos uma topologia anel conectado, uma topologia barramento conectado, uma topologia árvore, outras topologias estrelas, tá? E nós temos aí uma composição de várias topologias formando uma topologia híbrida, certo? Qualquer dúvida, entre em contato com o professor, tá? Aqui estão as referências.
Bom estudo, boa sorte nas avaliações, até mais.